Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti do Escritório Brasil Salomão. Estamos aqui trazendo mais algumas inovações na área do direito do trabalho. E agora estamos recebendo aqui a nossa sócia, doutora Joana Gabriela, que vai falar um pouquinho de algumas recentes decisões, na verdade precedentes repetitivos que foram divulgados pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho. E eu vou começar já pedindo para você contar um pouquinho do teor desses precedentes com relação ao empregador que busca obstar a volta do empregado que saiu em razão, foi afastado em razão de alguma questão no ambiente do trabalho, foi afastado pelo INSS e depois teve a sua alta. Bom, vamos lá. O empregado, quando ele tem um afastamento previdenciário, no final dos atestados, ele vai passar novamente pelo INSS e vai receber uma aprovação de apto ou não apto ao retorno ao trabalho. Se ele receber a alta previdenciária, que é o apto ao trabalho, e o empregador não quiser recebê-lo, inviabilizando assim que ele receba os salários e volte a trabalhar, o empregador vai ser responsabilizado pelo dano moral causado a esse empregado. E essa responsabilização, ela é presumida, porque presume-se que a pessoa sem salário esteja sofrendo um dano à sua esfera moral. Perfeito, e é um prejuízo financeiro, Prejuízo inclusive, né? financeiro, Porque muitas vezes inclusive. você está afastado pelo INSS, você deixa de receber algumas verbas que são decorrentes da contraprestação de serviço. Então, Sim, acho que os precedentes eles decorrem dessa ideia de proteger um pouco o trabalhador, né, sim, com Joana? certeza. Com relação a danos, indenização por danos materiais, tivemos alguma inovação? Sim, nós tivemos duas teses. A primeira, ela fala sobre a concausa e a segunda tese fala sobre o pagamento em parcela única. Sobre a primeira tese, que o TST reafirmou na jurisprudência? Se a empresa for responsabilizada como uma concausa, um agente de concausa da doença ou do acidente de trabalho, tem que ser aplicado um deságio de até 50% do valor da pensão mensal. Então, por exemplo, se a gente está falando de um funcionário que ele teve um laudo falando que ele está com 25% de incapacidade, mas o trabalho colaborou como uma concausa disso, esse deságio de até 50%. Então, a empresa vai ter que pagar uma pensão mensal vitalícia de mais ou menos 12,5%. E o segundo tema é referente ao pagamento em parcela única. Normalmente, quando os advogados eles entram com a ação, né, os reclamantes pedem o pagamento dessa pensão em parcela única. Então, essa pensão ela é paga, por exemplo, até 65, 75 anos de idade, e eles querem receber esse montante de uma vez só, porque tem uma previsão no Código Civil para esse pedido. Só que na Justiça do Trabalho, o TST firmou o entendimento de que essa parcela única, ela é uma discricionariedade do juiz, ou seja, na análise do caso, ele pode dizer se esse valor vai ser pago em parcela única ou se é mais viável que esse valor seja pago mensalmente. Perfeito. Algum tema relacionado às execuções que se processam na Justiça do Trabalho? Sim, a gente teve também duas teses importantes. A primeira tese, ela fala sobre a devolução dos valores recebidos a maior pelos exequentes. Então, o exequente é a pessoa que está recebendo o crédito. Se ele receber um valor a mais, ele tem que devolver esse valor, senão é um enriquecimento ilícito. Mas a devolução desses valores, ela não pode ser pleiteada no mesmo processo de execução. Ela tem que ser pleiteada em ação própria. Então, a pessoa que pagou a mais vai ter que ingressar com uma ação para pedir a devolução desses valores. E o segundo tema com relação à execução trabalhista é a penhora dos rendimentos do devedor para pagamento de crédito trabalhista. Quando a gente fala de penhora de rendimento, é um assunto bem delicado, porque a gente está falando de penhorar o salário da pessoa. Então, é a verba alimentar. Mas na Justiça do Trabalho, a gente também está discutindo verbas alimentares. Então, é autorizada a penhora de rendimento do devedor, desde que ela observe até 50% do salário líquido e tem que ser garantido ao devedor o percebimento de pelo menos um salário mínimo legal. Tá ótimo. Com relação a critérios na composição da base de cálculo, na participação dos lucros e resultados na atividade bancária, tivemos algum incremento, alguma? Sim, o TST firmou um entendimento, reafirmou, na verdade, a tese de que no pagamento da parcela de participação nos lucros e resultados daqueles funcionários que exercem atividade bancária, não incide as horas extras. Por quê? Porque essa parcela ela é variável.
Pode ser ter mês que a pessoa faça hora extras e ter meses que ela não faça. Então, por ter essa natureza variável, ela não incide. Tá, ok. Tivemos também, falando em bancário, uma alteração, um direcionamento com relação aos cargos de confiança que os tesoureiros da Caixa Econômica Federal desempenham. Qual foi o impacto disso? Esse caso, o TST discutia se a função de tesoureiro na Caixa ela era um cargo de confiança ou não. Por quê? Para fins de pagamento ou não das horas extras. Os bancários têm regimento específico dentro das leis trabalhistas, né? E em alguns cargos existe a possibilidade do não pagamento de horas extras, que são esses cargos de confiança ou de gestão. Para fins de cargos de confiança e gestão, o tesoureiro não é enquadrado, então eventuais horas extras por eles elaboradas, elas precisam ser pagas. Para finalizar, a responsabilidade do empregador no caso de roubo na profissão de carteiro. Também tivemos um precedente abordando esse assunto. Sim, correto. O TST firmou a tese de que o empregador do agente postal, do carteiro, ele tem responsabilidade sobre eventual dano sofrido pelo carteiro no exercício da sua função. Por quê? Porque o carteiro ele está exposto a riscos que outros trabalhadores, por exemplo, não estão. O pessoal que faz a parte administrativa não está exposto a esse risco. Mas o carteiro que transporta, às vezes, valores, bens, produtos, ele está exposto a esse risco. Então, se ele sofrer algum dano, um roubo, por exemplo, o empregador tem que responder por esse roubo. Excelente. Estivemos aqui com a doutora Joana Gabriela trazendo algumas alterações, alguns direcionamentos, acho que melhor dizendo, né, decorrentes desses precedentes repetitivos emitidos pelo TST. Você acompanha essas e outras notícias, inovações legislativas, jurisprudenciais, nos nossos canais do YouTube, do Spotify, bem como pelas redes sociais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.